Sobre a noite de terror em Paraisópolis e a ação contra os maus policiais, eu converso com o professor da FGV, Rafael Alcadipani, especialista em segurança pública. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Começando pela prisão desses policiais, já no dia seguinte à morte do jovem que estava na casa onde foi encontrada a droga. Essa decisão de prender os PMs, me corrija se eu estiver errado, não costuma ser tão rápida assim, né, professor? Boa noite. Boa noite, Márcio, boa noite a quem está nos assistindo. Não, geralmente não, né? Geralmente isso acontece só em casos que são casos onde está muito claro, muito evidente que houve abuso, na verdade que houve execução, no caso em tela, né? E Uhum. aí a Polícia Militar ela atua de forma a coibir, e a prender e a praticar o que ela tem que fazer, né? Que é praticar a lei. A gente sempre tem que lembrar que, infelizmente, muitos casos acontecem. Desses a gente vê historicamente acontecendo, a gente vê que nesse governo houve um aumento expressivo da letalidade, embora tenha reduzido, mas tem um discurso que é um discurso muito pró-letalidade. Mas o que a gente observa é que existe uma preocupação do comando da Polícia Militar, porque a Polícia Militar é uma instituição de Estado que perene e que ela, quando vê esse tipo de coisa acontecendo, ela tende a atuar. Agora, a gente precisa atuar, né, Márcio, para evitar que esses casos aconteçam, isso é o mais importante. Agora, é importante dizer, a polícia diz que vai continuar com as ações contra o tráfico ali em Paraisópolis. Pergunto como é que fica essa relação dos moradores com os policiais depois desse tipo de ação. Eu acho que esse é o ponto mais importante, Márcio, quando essas coisas acontecem. É que isso corrói a relação polícia e sociedade. As cenas que a gente assistiu ontem são cenas de uma segurança pública fora de controle, de uma segurança pública sem comando. É isso que a gente assistiu ontem ali em Paraisópolis, porque na hora que o sujeito considera que ele pode fazer o que ele está fazendo, que é virar um carro, pôr fogo, fazer coisas assim, pegar pessoas que estavam passando de carro na rua, as cenas são horríveis, né? Significa que não tem, ele não acredita na força do Estado, ele não acredita no Estado, na legitimidade do Estado. Então, ações como ações violentas, a gente vê isso acontecer não só no Brasil, a gente vê acontecer nos Estados Unidos, muitas vezes isso acontece, a gente vê acontecer na França, por exemplo. Ações ilegítimas, elas tendem a corroer um dos bens mais importantes que existem em segurança pública, que é a relação de confiança entre polícia e sociedade. E é claro que os discursos que a gente vê, tanto do governador quanto do secretário de Segurança Pública aí ao longo desse governo, né, são discursos muito ambíguos, né? Eles parecem que eles dançam um dois para lá, dois para cá. Uma hora é para ser firme e truculento, a outra hora não é para ser, e isso acaba afetando muito nos seus comandados, nos policiais. É que a gente sabe como os moradores de favela, e isso vale para todo o Brasil, como você disse, são muitas vezes alvo desses maus policiais, desse mau policiamento. Entenda-se que a revolta, a gente entende que a revolta um dia estoura, como a gente viu ontem em Paraisópolis, naquelas cenas. Motoristas sendo atacados, carros sendo virados, lojas depredadas. Entende-se a revolta, mas é claro, não se pode aceitar essa violência que pode fazer outras vítimas. Mas aí eu pergunto, como é que a polícia lida agora com essa comunidade revoltada, que também é alimentada pela fama de polícia violenta, polícia racista, mas a gente sabe também que muitas vezes é movida por interesses da criminalidade. Isso é uma discussão e é uma tensão muito grande que está se colocada, porque tem um livro, né, da professora Alba Zaluar, da década de 80 no Rio de Janeiro, onde ela coloca muito bem que muitas vezes a pessoa da comunidade, ela não sabe se ela teme mais a violência do criminoso do que a violência do Estado, do que a violência dos policiais, porque ela encara a violência dos dois lados, ela fica refém dos dois lados, né? Infelizmente a gente percebe que isso tem acontecido e o que falta, Márcio, no meu ponto de vista, é uma gestão profissional na Secretaria de Segurança Pública, é o governo puxando para uma gestão profissional, para que a gente tenha uma polícia cada vez mais profissional, uma polícia que use a força na medida em que for necessário. O policial de São Paulo, esse é um outro aspecto que a gente precisa destacar muito bem, falta efetivo na Polícia de São Paulo, faltam pessoas interessadas em serem policiais em São Paulo. Os policiais trabalham, isso não justifica de forma alguma a morte, porque matar e executar, porque a maioria dos policiais vivem esse sistema, mas eles acabam não cometendo esse tipo de abuso. Mas é preciso olhar para o policial também, e é preciso melhorar essas condições de trabalho que são muito ruins, são muito deficitárias hoje no estado de São Paulo. Faltam policiais, o horário é um horário muito ruim, ele tem que fazer bico oficial, isso acaba levando estresse, isso faz com que a doutrina que deveria ser colocada não acaba sendo treinada como deveria. Então a gente precisa ter um olhar de verdade, a gente precisa de uma política de segurança pública
que olhe para o ser humano, tanto para o ser humano que o policial lida, como o ser humano como policial. E destacando, como o senhor bem fez, esses maus policiais são absoluta exceção dentro da corporação.